Agradeça a Deus pela oportunidade que tem nos dado de estarmos juntas todas as terças-feiras em nossa reunião de oração. Tem sido bênção na minha vida e creio que na vida de todas vocês. Nós vamos meditar nessa tarde sobre uma mulher extraordinária que nos deixou um exemplo elevado de humildade. Maria, mãe de Jesus. Quando Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, sabe o que ele está dizendo a você? O que ele está dizendo a mim? Aprenda a depender de Deus. Aprenda a obedecer. Aprenda como ser servo. Aprenda a ser discípulo. Jesus foi comissionado a ensinar às pessoas as coisas de Deus e, como servo, resignou-se a falar somente o que Deus Pai disse para ele falar. E ele obedeceu até o final do seu ministério na terra. Você pode depois verificar 2 versículos muito importantes sobre esse assunto. Um está em João 8, 28, 29 e outro em João 12, 50. Maria tinha a característica do seu filho. Talvez ela seja a pessoa mais polêmica da história do cristianismo. Alguns a colocam numa posição que nem Deus, nem ela mesma se colocou. E outros deixam Maria de lado. Não lhe dão a honra que Deus lhe deu. Tudo que nós afirmamos sobre Maria precisa estar nas Escrituras. Só assim nós vamos lhe dar a honra que ela merece e da forma correta, a honra que Deus lhe deu. Abra sua Bíblia em Lucas 1, 26, 46. Nós vamos citar alguns versículos à medida que vamos conversando desse texto tão conhecido por todas nós, quando Maria recebe a visita do anjo. Quando essa jovem mulher aparece pela primeira vez nos evangelhos, ela está diante de um anjo que lhe trouxe uma mensagem do céu, uma mensagem de Deus. E ele começa saudando Maria: salve agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou muito surpresa com tudo isso e com certeza um pouco assustada. Ela não conseguiu compreender nada naquele momento. E ele disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. E então ele lhe deu a mensagem de que ela tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador do mundo. E agora eu quero fazer um pequeno parêntese. Sabemos que Jesus tinha 2 naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Completamente Deus, completamente homem. Portanto, nós não podemos dizer que Maria é mãe de Deus, porque como Deus, Jesus sempre existiu. Jesus é eterno. João 1:1. Maria foi a mãe de Jesus em sua natureza humana. Ao ler o texto desse extraordinário encontro, nós podemos ver que após aquele susto,
A única dúvida de Maria seria como isso poderia acontecer. O anjo, então, lhe deu uma explicação e concluiu dizendo que para Deus não há impossíveis. Como nós costumamos falar esse versículo, mas nós realmente cremos nisso. 2 nascimentos milagrosos aconteceram depois desse episódio. O primeiro, com uma mulher já idosa, estéril, Isabel, mãe de João Batista. E por uma jovem, Maria, que não conhecia homem, que era virgem, que seria a mãe de Jesus. Na saudação do anjo, você lembra que ele disse: Deus está com você. Assim como Deus esteve com Maria, e temos também a promessa de Jesus, que estaria conosco até a consumação do século, Deus está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Isso foi suficiente para Maria e deve ser suficiente para mim e deve ser suficiente para você. Deve ser suficiente quando Deus lhe pedir para fazer alguma coisa, quando Deus lhe der uma tarefa, um ministério. Você precisa ter essa certeza que Ele está com você, lhe fortalecendo, lhe orientando, lhe capacitando, assim como Ele esteve com Maria. E o anjo também disse que ela não deveria ter medo. E o Senhor nos diz isso em todo momento, que nós não precisamos temer, porque Ele nos ama e o seu perfeito amor lança fora todo medo que nos paralisa. Está escrito. E deve ser também suficiente para nós, quando passamos por momentos turbulentos, quando enfrentamos terríveis desafios, como muitos estão enfrentando nesse tempo. Parece que todo o esforço despendido para que as coisas sejam resolvidas dão em nada. E aí é o momento da gente acreditar o que ele disse para Maria: nada é impossível para Deus. É um momento que muitos de nós precisam de um milagre, de uma ação sobrenatural do Senhor. Ele tem poder para realizar o que quiser, e quando quiser, e como quiser. Nós não podemos duvidar disso. Quando Deus decide agir, absolutamente ninguém pode impedir, porque Ele é soberano. Depois das últimas palavras do anjo, Maria está pronta a obedecer, assim como Jesus obedeceu ao Pai. E o que ela diz? No versículo 38. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Puxa vida, que jovem corajosa. Maria humildemente aceitou que a vontade soberana de Deus
se cumprisse em sua vida. Ela se entregou inteiramente ao Senhor. E o sim de Maria, que foi dado em sua juventude, lá em Nazaré, ela renovou durante toda a sua vida. Aquela jovem estava pronta para uma mudança radical. Ela tinha uma vida certinha, aguardava o casamento, respeitada, cuidada pelos pais. E de repente tudo muda. A sua vida virou de ponta cabeça. E nós precisamos aprender com Maria que quando as coisas mudam na nossa vida, Deus conserta e direciona quando Ele verdadeiramente está nas nossas vidas, quando nós aceitamos a sua soberania. O sim de Maria mostrou que aquela jovem estava realmente disposta a fazer a vontade de Deus. Nem todos querem pagar o preço de obedecer como Maria fez. A honra de ser a mãe do Messias não foi fácil para Maria. Traria muita dor a essa mulher. E desde o início, Maria sofreu. Pairava dúvidas entre seus amigos e familiares quando ela apareceu grávida. Ela poderia também ser apedrejada, pois era o castigo na época para a mulher adúltera. O seu noivo tentaria deixá-la. Maria, quando acompanhou o seu filho no seu ministério, também sofreu. Muitas vezes Jesus não foi compreendido e ela estava junto dele. E Maria o viu morrer em uma cruz. Você acha que foi fácil a vida de Maria? Mas ela foi renovando o sim para Deus durante toda a sua vida. Em Lucas 1, 39 a 56, nós temos um texto maravilhoso, que é o encontro de Isabel com Maria, as duas grávidas. E foi nesse encontro que Maria fala o seu cântico, tão conhecido por todos. Quando ela chega à casa de Zacarias, Maria saúda Isabel e o bebezinho, a criança, estremece no ventre de Isabel. Então Isabel fica cheia do Espírito Santo e ela diz assim: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu filho, do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Maria era feliz porque creu, e Isabel também diz isso. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas por parte do Senhor. Maria é bem-aventurada, feliz, porque encontrou graça diante de Deus, a graça de ser mãe
do nosso Salvador. O grande personagem daquele encontro dessas duas mulheres era o filho de Maria. Era o filho que ela carregava no ventre. Aquele bebê era o Senhor de Isabel, a alegria de João Batista, o Filho do Altíssimo, o rei de um reinado que não teria fim, um rei de um reinado eterno. No seu cântico, em Lucas 46, 56, é muito lindo. Ela diz assim: e eu creio que em resposta ao que ouviu de Isabel, porque Maria diz com toda humildade: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria começa reconhecendo que ela tem necessidade de salvação e chama Deus de Senhor e de meu Salvador. Aquela jovem não recebeu nenhuma bênção material e nem qualquer outra coisa que muitos desejam ter aqui na terra. Maria engrandece a Deus e está feliz pelo privilégio de servi-lo. Ser serva para Maria era o suficiente. Reconhece neste cântico que o sentido da vida é exaltar e engrandecer e glorificar ao Criador. Maria mostra também nesse cântico que conhece as Escrituras e sabe que Deus está no controle da história. Ela o engrandece pelos seus atributos, pelas suas obras, pelos seus feitos. E então ela diz assim, que Deus é poderoso, que Deus é santo, misericordioso, justo e fiel. Versículos 49 a 55. Quando passamos por momentos difíceis, assim como Maria, nós reconhecemos tudo isso, que Deus é poderoso, que Deus é santo, que Deus é misericordioso, que Deus é justo e que Deus é fiel. A Maria, ao longo da sua vida, realmente, ela viveu o que cantou. Foi uma mulher que estava pronta a andar com Deus quando as coisas estavam complicadas e difíceis. Maria nunca reclamou ou reivindicou algum privilégio por ser mãe de Jesus. Vou lhe dar só um exemplo. Viajou 130 quilômetros a pé ou de jumento nos últimos dias de gravidez. Ela teve o seu filho numa gruta, sozinha,
com José. Não teve médico, não teve parteira, longe da família. Nós sabemos que não tinha lugar para eles em nenhuma hospedaria. E depois ela foi se abrigar com José e o bebezinho numa estrebaria. E ele foi depositado numa manjedoura. Maria caminha sincronizada com a providência divina. É assim que nós precisamos caminhar pelas estradas da vida, nos desafios que enfrentamos, com essa certeza que no momento certo Deus vai prover tudo que nós necessitamos, nem sempre aquilo que queremos, mas aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós, de acordo com o seu propósito. Você quer ver mais um exemplo da humildade de Maria? Nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus se agiganta ao fazer um milagre de transformar a água em vinho. Ela se recolhe humilde em suas poucas palavras. Façam o que Ele manda. João 2:5. Maria diminui para que seu filho cresça. Maria observa, Maria aprende. Ela se submete à maneira de agir de Jesus. Reconhece que ele não era mais do que seu filho. Ela reconhece que ele tinha uma missão. E nós devemos, assim como Maria, humildemente nos sujeitar sempre ao Senhor, permitir que trate os nossos problemas e dificuldades conforme a sua vontade, do seu jeito, no seu tempo. Como João Batista, que desaparece para Jesus aparecer, como eu já falei, Maria diminui para que Jesus cresça. Ela começa como centro, com o nascimento de Jesus e termina como espectadora das ações do seu filho. Ela foi a única pessoa que esteve com Jesus na alegria do seu nascimento. Nós que somos mães, foi uma coisa tão emocionante pegar pela primeira vez os nossos filhos no colo, olhar para eles. Toda dor passa. Naquele momento, nós só sentimos alegria com nossos bebezinhos. Maria sentiu a mesma coisa. Ela foi uma mãe cuidadosa e amorosa para o seu filhinho. E Maria também teve a grande tristeza de vê-lo morrer em uma cruz. Em João 19:25, nós lemos assim: perto da cruz de Jesus, permanecia em pé sua mãe. Ela esteve com ele em
todos os momentos. No momento que ele atravessou o maior sofrimento e a maior dor ao morrer pelos nossos pecados, ao morrer por mim e por você, para nos reconciliar com Deus. Maria abriu mão de sua maternidade para ser discípula. A última vez que é citada na Bíblia, aparece como parte de uma comunidade que começa a confiar e a crescer e descobrir o que era seguir em frente, sem Jesus estar presente fisicamente, dependendo inteiramente do Espírito Santo. Com uma história ainda a ser vivida, assim como nós, quando aceitamos Jesus em nossas vidas como Salvador e Senhor, e o Espírito Santo habita no nosso interior, nós também devemos caminhar para uma nova vida, uma nova vida. Existe para nós um antes de Cristo e um depois de Cristo. Quando somos transformadas dia após dia na imagem de Jesus. Maria estava com os demais discípulos em Jerusalém, como Jesus havia dito que deveriam fazer. Ela não tinha um lugar especial, não era uma líder, estava lá como discípula. Seus outros filhos são convertidos e se unem aos demais. Atos 1, 14. Todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maria sempre foi discreta, seguindo Jesus. Seus filhos Tiago e Judas escreveram livros na Bíblia, mas Maria não é mais citada nem pelos apóstolos e nem por eles. Seu propósito nunca foi chamar atenção para si mesma. Nunca foi ser engrandecida. O seu propósito foi trazer ao mundo a luz do mundo, Jesus Cristo. Maria, com certeza, merece todo o nosso respeito. A honra que Deus lhe deu e o reconhecimento do seu papel no plano de Deus em relação à humanidade. Mas não encontramos na Bíblia nenhum respaldo para que lhe rendamos culto, adoração ou a consideremos mediadora entre Deus e os homens. Esse papel é exclusivo de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Maria tinha um coração de serva, foi obediente, humilde, fiel, uma mulher que esteve pronta a correr todos os riscos para obedecer a Deus. É um exemplo para todos os cristãos de todos os tempos. Precisamos aprender com Maria. Que o Senhor nos ajude. Amém.